vim aqui como terapeuta conversar com você, te alertar para realmente levar a sério tudo isso, porque esse vírus não é brincadeira. Não importam essas questões geopolíticas nesse momento, se a China criou esse vírus ou não, e assim por diante. O que importa é que ele está aí. E nós temos que tomar as precauções para que a pandemia não se amplifique. Essa é a realidade no momento. Existem notícias em relação a precauções que nós devemos tomar, e nós devemos tomar essas precauções. É simples, pensando em nós mesmos e em toda a humanidade. Nós queremos nos preservar como seres humanos. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão mental em relação a tudo isso. Bom, nós que com hipnoterapia, trabalhamos com a mente humana, nós sabemos que o ser humano ele é muito sugestionável. Como que eu posso exemplificar isso? A maior parte das hipnoses de rua que acontece, que nós chamamos de street hipnose, ou mesmo os clientes que nós atendemos, nós podemos dizer que uma média aí, 70% a 80%, são extremamente sugestionáveis. E normalmente os transtornos psicossomáticos, eles são gerados em função dessa sugestionabilidade. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que nós temos uma carga muito grande de informações, tá? A mídia bombardeando de informações, aí chegando informações pelo WhatsApp, por todas as redes sociais, e nós podemos criar um ambiente mental de medo, de ansiedade e assim por diante. Não digo que o medo e a ansiedade sejam algo negativo. O problema é quando ultrapassa um limite, porque o medo e a ansiedade, eles existem exatamente para a nossa sobrevivência. É assim que nós tomamos precaução. Por exemplo, pensa um ser humano pré-histórico. Se ele não tivesse medo de um tigre dente de sabre, ele simplesmente morreria, não existiria a humanidade. Então é importante ter medo, mas nós temos que tomar cuidado para equilibrar esse medo, para que esse medo não se torne um medo doentio, algo que vá fazer mal. E também uma ansiedade que também está vinculada ao medo em relação ao futuro, a insegurança em relação ao futuro, que nos causa, né, uma angústia, aquelas sensações orgânicas e tudo mais. Nesse âmbito nós estamos trabalhando com emoções. Então, no momento que nós não temos um controle mental para filtrar, analisar, conseguir modelar as informações que chegam e a forma como nós interpretamos, então é necessário que nós tenhamos a habilidade de modelar a nossa mente, ou seja, as informações chegam e nós somos responsáveis em lidar com essas informações. Nós somos responsáveis em analisar como essa informação deve nos afetar e analisar como nós estamos interpretando essas informações. Verificar se essas interpretações elas são funcionais ou não. Ou seja, a partir do momento que uma informação te causa pânico, causa um desequilíbrio, tá? Ou seja, você sai da sua homeostase, isso tem alguma coisa errada. Não quer dizer que a informação não seja verídica, mas tem a ver com a forma como eu estou lidando com a informação. Porque se nós não nos mantermos em equilíbrio, nós vamos ter determinados problemas
psicossomáticos, um desequilíbrio psicossomático. O que é psicossomático? Psico, todo esse ambiente cognitivo, a mente humana, e soma é o corpo. Então, o somático não é só em função da adição, da soma da matemática. Não, é corpo, significa corpo, é o psicológico atuando no corpo. Então, a informação chega à nossa mente através da percepção, ou seja, nós vimos, ouvimos, através dos nossos órgãos dos sentidos. O que acontece? Nós temos uma percepção dessa informação. A percepção é o que? É pegar a informação que veio através dos órgãos dos sentidos e criar uma ideia em relação a essa informação. Uma ideia é um pensamento, uma interpretação, um julgamento em relação àquela informação que chegou à nossa mente. Essas interpretações, elas, num primeiro momento, elas são automáticas. Então, vem pensamentos automáticos em relação àquela informação. E muitas vezes nós já temos determinadas crenças, determinados esquemas mentais, programações mentais que nós somos criando durante a vida, que nos leva a ter um medo, uma ansiedade maior do que o normal. O limite interessante em relação àquela informação. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é fácil mudar toda a vida, passar a ter uma vida mais reclusa, sem contato físico com as pessoas, ficar mais sozinho ou ficar mais com a família. Esse período não vai ser um período fácil. Nós estamos no início desse período e é a partir de agora que nós temos que nos cuidar em relação a essas questões mentais. Porque o perigo não é só o coronavírus, mas é todo o contexto social e econômico que nós vamos passar em função dessa pandemia. Então, esse momento é um momento de analisar qual é o estilo de vida que nós estávamos tendo, o que eu posso melhorar em relação a tudo isso, por que eu tenho esse excesso de pensamentos, essa bagunça mental, e que eu já estava tendo até palpitações, já estava tendo problemas antes desse acontecimento. Problemas no meu trabalho, problemas comigo mesmo, problemas na família. Então, analisar tudo isso é um período de meditação, é um período para que nós consigamos nos alinhar. Qualquer situação que nós nos encontramos, nós temos que encontrar a parte que é boa e a parte que é ruim. Afinal, qualquer experiência vai ter essa dualidade. É importante que você, eu e toda a humanidade observemos essa situação como um momento de aprendizado, como qualquer dificuldade que nós podemos ter na vida. Analisando assim, enxergando assim, nós encontramos oportunidades. Que tipo de oportunidades? Oportunidade para nos melhorar, para ficar mais tempo com nós mesmos, para cuidar da nossa saúde, para nos cuidar. E esse cuidado é um cuidado físico e um cuidado mental. O cuidado mental nós podemos fazer de diversas formas, seja observar o céu da janela da sua casa mesmo, tanto à noite quanto de dia, pegar o nascer do sol, a cor do céu e assim por diante, observar as árvores. Isso eu falo da própria janela da sua casa. Ficar mais tempo com a família, brincar com seu filho, sua filha, estar mais tempo com a sua esposa ou com seu esposo,
sua namorada, seu namorado, ficar mais tempo consigo, entender isso daqui, entender como funciona essa tecnologia fantástica que nós temos. E isso nós conseguimos através da auto-observação. Então, eu vou estar aqui nesse período, realizando alguns vídeos, com algumas técnicas, com algumas falas, com algumas instruções a respeito de como lidar com você mesmo, com essa tecnologia aqui. Como lidar com esse sistema cognitivo, como lidar com os pensamentos, como lidar com a imaginação, com as emoções, para que nesse período você possa se trabalhar e no momento que acabar esse período de resguardo, você consiga voltar às suas atividades muito bem, de uma forma muito melhor. Observe cada momento da sua vida. Mesmo as dificuldades, elas vêm para o aprendizado. Então, tome as devidas precauções, como os médicos estão indicando, os terapeutas estão indicando, mas tome também as devidas precauções em relação ao ambiente mental, pois realmente vai ser um período com grandes dificuldades, então nós temos que estar alinhados, nós temos que estar bem, nós temos que encontrar nosso centro. E você é capaz disso. Você é capaz. Foi um grande prazer falar com você e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.